do pseudo-jornalista foragido nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Foi citado ontem isso. A data do envio oficial do relatório, ofício e relatório, dia 27 Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Faça o tal do triplo C: curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Alô, turma da imprensa, que tal tentar contato com a Lindora? Entrevistá-la, perguntar? Ficam algumas dicas. Mas vamos ver, né? Os isentões virando macho, de repente, por aí. Por exemplo, o líder dos Antas, o Syrize, do mercado financeiro. Alexandre de Moraes precisa ser retirado imediatamente. Eu fiquei até feliz. Falei, pô, o cara acordou pra vida de qualquer julgamento envolvendo o bolsonarista. Sabe aquela murchada? Quando o sujeito toma leite de soja em excesso, dá nisso. É muito másculo esse Pedro Syrize, não é mesmo? Afasta ele dos casos bolsonaristas. Nossa, que machão. Gente, o que o ministro Alexandre de Moraes, o pseudo-juiz supremo, fez não é agir fora dos ritos. Volto a insistir. Isso é o menor dos problemas e é grave. Mas o nome disso é ilegalidade. O que ele fez foi forjar provas, direcionar investigação, selecionar a priori, previamente, os seus alvos por conta de questões pessoais, sem nenhum indício de crime. Foi isso que ele fez. Ele está para um vilão de filme de humor mais do que qualquer outra coisa. Aliás, careca também. Como assim não tem provas para prendê-lo? Use a criatividade? É ou não é? Isso é coisa de vilão. Isso é coisa de vilão do 007, não de juiz de corte constitucional, gente. Pelo amor de Deus, quem está passando pano para isso está expondo em praça pública que é cúmplice, que de alguma forma está ok com a ilegalidade, com crimes cometidos por um ministro supremo. Até a Cantanhede subindo o tom. Quanto maior o salto, maior a queda. E no caso de Xandão, dele e do Supremo. Olha só, gente. Veja, eu também suspeito de alguns veículos de comunicação mudando, dando uma guinada abrupta. Isso é coisa do PT querendo fritar ele, porque ele faz frente ao Lula, ele é tucano, ele é um rival, tem poder demais, o Lula vai indicar mais um comunista, blá, 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 não me importa. Não me importa. Me importa uma única coisa hoje. Esse sujeito não pode continuar no Supremo. Senão o Brasil acabou. Ponto. Depois a gente luta contra o Lula. Você tem que aprender a escolher as batalhas. O Churchill se alinhou a Stalin para derrotar Hitler. Então não é hora de falar, tem que anular as eleições. Todo mundo que foi eleito fica contra você. Não é hora de fazer nada disso. A batalha do dia é o pseudo-juiz criminoso tem que cair, tem que sair de lá. É só isso. Não são falas fora do rito. São crimes confessados. E eles sabiam que estavam agindo à margem da lei. Ou seja, eram marginais. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Diz o capanga, o laranja do pseudo-juiz, que tinha que fazer o trabalho sujo dele. Mas que de vez em quando ele ficava cismado e irritado com a lentidão e falava, eu vou ter que produzir o dossiê? Ou seja, ele virou perito também. Ele era vítima, procurador, juiz, investigador, perito. Ele era a porra toda. Deus, Luís XIV, rei absolutista. Olha o Estadão. A cisma de Moraes é a tragédia da República. E, pasmem, o Estadão me chama de jornalista. O que ficou mais chato foram os objetos das denúncias. Uma delas inclui 2 postagens do jornalista Rodrigo Constantino. William Bonner, no Jornal Nacional, também me chamou de jornalista. Eu fui upgraded de bolsonarista, blogueiro bolsonarista, para jornalista.
E aí, diz lá, é esse tipo de crítica a políticos e juízes plenamente assegurada pela Constituição que o ministro entende por atentado? A gente sabe a resposta. Agora, eu poderia estar apontando aqui que o Estadão é cínico porque ficou anos e anos fingindo que, sim, eu era alguém que praticava atentado à democracia. Mas tudo bem, antes tarde do que nunca. Seja bem-vindo, Estadão. Depois eu brigo com vocês. Depois eu volto a mostrar que vocês são oportunistas e hipócritas. Mas agora vocês estão, pelo menos, comprando a briga certa. É óbvio que não dá para aceitar que tudo que é crítica à ação arbitrária e criminosa do ministro Alexandre é um ataque às instituições, que foi o truque desde sempre dele. A premissa dele é, se você está me criticando, você é uma ameaça à democracia. Que é exatamente o que faz o Maduro. Então, o Andreasa também no Estadão foi na mesma linha com um pouco mais de coragem. É um sujeito que eu já gostei muito, virou um típico isentão, mas agora está lá confortável de novo no anti-abuso de poder. Tá certo, tá do meu lado então. O tribunal deu as mãos a Moraes e se uniu. Fechou-se mesmo, como se quem faz a crítica estivesse operando contra a democracia. Como se o ministro fosse a democracia. Como se o governo Lula fosse a democracia. Não se pode criticar porque assim se trabalharia pela volta de Bolsonaro. Trata-se de argumento covarde. Agora, quando estavam indo atrás do esquisitão do Eustáquio, todo mundo virou e falou, esse cara não dá pra defender. Quando foram atrás do Alan dos Santos, putz, muito radical, muito tóxico. Aí foram atrás do Fiuza, de mim. Dá pra me chamar de blogueiro, de pseudo-jornalista? Eu que passei por todos os veículos de comunicação do país, 6 anos colunista do Globo, lancei meu best-seller com o Andreasa pela editora Record, uma das maiores do Brasil. Fui da Rede TV, fui da Rádio Jovem Pan, fui da revista Voto, fui da revista Isto É. Eu tenho que apagar esse currículo todo, eu sei. Da época, do Valor Econômico, Rádio Auriverde, Revista Oeste, Gazeta do Povo, um jornal centenário. Correio do Povo, 0 Hora. Nossa, eu sou um pseudo-jornalista. Então, meus amigos, quando vieram atrás de mim, tinha que ter ficado claro que iam também atrás deles. É a velha lembrança do pastor alemão, não um cachorro, o Niemöller, durante o nazismo. Vieram atrás dos comunistas, eu não era comunista, deixei. Foram atrás dos sindicalistas, eu não era, deixei. Foram atrás dos ciganos, eu não era, deixei. Quando vieram atrás de mim, não tinha mais ninguém para ouvir minha voz, meu grito. Não tinha mais ninguém para reagir, né? Então, esse tipo de coisa é tão óbvio para quem estudou a história de regimes totalitários, de ideologias nefastas, do comunismo, do nacionalsocialismo, nazismo, do fascismo. É tão óbvio. Eles começam pegando alguns símbolos e dando recados, mas eles vão atrás da Folha, do Estadão, de todos. De todos. Eles escolhem os alvos, né? Esse é bandido, diz o juiz auxiliar sobre Eduardo Bolsonaro. Que imparcialidade existe aqui? Esse é bandido, vou atrás dele. Olha, de novo, vamos resgatar a história comunista. O Beria, na União Soviética, dizia, me dê um homem que eu aponto os crimes. Primeiro escolhe o alvo. O deputado Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo maravilhoso. Eu, por uma questão de tempo, não vou trazer aqui. Já a live hoje vai se estender mais do que deveria já. Não quero invadir o horário de parceiros. Mas o Eduardo desabafou de maneira totalmente devida, legítima. Xingando essas criminosos. Criminoso é ele. Bandido é ele. O Eustáquio é esquisitão. Eu também acho, eu não confio muito, nunca acompanhei o trabalho do Eustáquio, porque eu sempre achei uma coisa meio fora da casinha e tudo. Mas, e aí, vamos tolerar isso? Uma menina de 16 anos gritando socorro, a polícia tá lá de novo, e alegando que a polícia apalpou sua vagina? E o ministro criminoso, truculento, ameaçando a mãe? O crime agora é extensivo aos familiares. Isso é coisa de regime soviético. Crime, família contra-revolucionária. Você tem um irmão tóxico, esteja preso. Isso é república? Isso é Estado de Direito? Isso é império da lei? Olha aí mais um exemplo.
Justiça penhora valores de pais de adolescentes que ligaram Moraes ao PCC. Detalhe, isso aconteceu em 2015, se eu não me engano. Penhora valores dos pais, porque não souberam educar os filhos. Imagina seguir essa lógica para os marginaizinhos todos lá do ECA. Os batedores de carteira, aqueles que a filósofa petista Márcia Tiburi diz entender a lógica do assalto que eles praticam. O nível de abuso de poder foi típico de Republiqueta das Bananas, de ditadura terceiro-mundista. Moraes usou o órgão do TSE para levantar ficha de contratado para obra em sua casa. Veja, quando vem uns caras prestar serviço aqui e tudo, eu às vezes não sei se confio, já teve uma vez que eu estava na Jovem Pan, no Pânico, entrevistando Bolsonaro. Vocês lembram daquela entrevista? Minha filha me mandando mensagem, pai, o cara que ia montar a cama do meu irmão, do Antônio, tá aqui e eu não tô gostando dele. Tô achando ele estranho, ele tá com uma cara estranha, tá com um papo estranho. Eu tô apavorada, sozinha, minha filha em casa com ele. Eu quase interrompi a entrevista. Fui no banheiro uma hora. Liguei para amigos, falei, vai pra minha casa, pelo amor de Deus. Eu adoraria poder, antes de contratar esse cara, passar o crivo do FBI, tudo por fora, na camaradagem, numa senha, com base em relações pessoais, sabe? Jeitinho é o nome disso. Eu não posso, né? Por quê? Porque eu não sou ditador. Alexandre de Moraes pode. Por quê? Porque é um criminoso com poder. É que nem o Palocci mandando investigar o caseiro. Isso é típico da confusão do Estado como uma extensão do clã, da tribo. É o patrimonialismo e a máfia mesmo. Em vez de coisa pública, que é res pública, é cosa nostra. O Estado e o aparato estatal é nosso. Eu faço com ele o que eu quiser. É a mentalidade desse demente, desse psicopata, desse Alexandre de Moraes. E tome eufemismos, né? Não é roubo de mercadorias, é compra fora do rito, brincou Fernando Urit, né? Não, é fora do rito, é crime. À margem da lei, tem um devido processo legal para proteger o cidadão de gente que abusa do poder como Palocci e Alexandre de Moraes. E eu, como alvo, tenho, obviamente, lugar de fala, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedidos de relatórios. Todos esses documentados. Eu cito um deles, que foi colocado ontem, do pseudo-jornalista foragido nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Foi citado ontem isso. A data do envio oficial do relatório, ofício e relatório, dia 27. Foragido? Foragido, Alexandre? Eu que moro nos Estados Unidos há uma década, fugi da Dilma. Eu que vim com um visto de estudante, logo depois com visto de jornalista. Visto I de jornalista, foi o meu visto aqui. Pseudo-jornalista foragido. Visto de jornalista. O STF tem uma decisão de 2009 que não é preciso ter cursado a faculdade de jornalismo, ainda bem, que aquele é um antro de produzir comunistas, né? Podia ser uma Vera Magalhães, uma Miriam Leitão da vida hoje. Eu fiz economia na PUC. Mas eu sou jornalista. Tenho prêmios como jornalista, inclusive medalha de honra ao mérito Tamandaré da Marinha. E tive o visto de jornalista nos Estados Unidos e apliquei para o EB1, habilidades extraordinárias, como jornalista e recebi o meu green card e me tornei residente permanente. E hoje eu sou cidadão americano. Foragido de quê, ministro? O senhor espalha fake news. Mente. Por acaso existe sentença condenatória contra mim? Existe algum mandado de prisão aberto que eu não esteja sabendo? Claro que não. Eu estou num inquérito ilegal, como um americano. O Elon Musk também tá, né? Então o Elon Musk é foragido da justiça brasileira, segundo esse psicopata mentiroso. É uma piada de mau gosto. Uma piada de mau gosto. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto,
sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.